No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 3 motivos para você não ir morar nos Estados Unidos e não se tornar um cidadão americano, ainda que você possa fazer isso. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. Por aqui a gente conversa de assuntos como investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário e estratégias de internacionalização, que por vezes envolvem mandar dinheiro para o exterior para investir nas bolsas americanas, por exemplo, outras vezes envolvem a abertura de contas e de empresas fora do Brasil e eventualmente a gente fala também sobre se mudar ou ainda sobre adquirir uma outra nacionalidade e as vantagens que eventualmente isso pode trazer para os teus negócios e para os teus investimentos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo que é do interesse de quem quer prosperar financeiramente e ter maior liberdade financeira, considere se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar das nossas dicas. Aproveita também, ativa o botão do sininho para receber uma notificação todas as vezes que sair conteúdo novo para você por aqui. E é claro, não esquece de deixar o botão do like clicado para que esse vídeo seja recomendado para ainda mais pessoas. Eu tenho dado duro aqui, o Guilherme, meu xará, que é o cameraman, também tem dado duro para que esse canal chegue a 100 mil inscritos um dia. Ainda está longe, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Mas então vamos lá, vamos entender por que os Estados Unidos talvez não seja uma boa alternativa para você se tornar residente fiscal e menos ainda para você se tornar um cidadão, um nacional de lá. Bom, eu pessoalmente, eu entendo as pessoas que têm essa paixão pelos Estados Unidos. Eu acho que existe um desejo dentro de diversos brasileiros de ir morar num lugar em que as coisas funcionam, com infraestrutura, com oportunidades de emprego e de mais facilidade para você começar a empreender. E os Estados Unidos, ele tem lá os seus problemas sim, mas é claro, ele reúne algumas dessas vantagens e em muitos desses pontos eles são até melhores do que o Brasil. E por causa disso os brasileiros acabam tendo essa visão romantizada de lá. Eu mesmo também tenho. Uma das viagens que eu mais gostei que eu fiz foi quando eu fui para Miami por volta de 2012, quando o dólar estava custando cerca de R$2. E, enfim, aquela foi uma viagem que deu para aproveitar bastante. Mas isso é outra conversa. O meu ponto aqui é que não é porque os Estados Unidos é um país muito bacana que necessariamente vai ser interessante você se mudar para lá e mais ainda você tirar a nacionalidade de lá. Vamos entender os motivos disso, começando com o caso de se mudar para lá. E isso se dá basicamente porque os Estados Unidos é um país bastante controverso, principalmente para você que é empreendedor e quer começar a tentar a vida por lá. Isso porque, para quem está nos Estados Unidos, existe um regime tributário que é diferente do regime tributário que existe para quem empreende por lá, mas não está lá, não é residente fiscal por lá. Caso você monte, então, um negócio online e tenha uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, para tocar esse negócio online, essa empresa aí, ela vai pagar quase nada de tributação. Os Estados Unidos acaba que funciona até como uma espécie de paraíso fiscal, considerando que os impostos são muito baixos e, além de tudo, dentro de algumas circunstâncias, você também vai ter um sigilo fiscal também, considerando que os Estados Unidos não gostam muito de reportar a informação de estrangeiros que possuem contas e operações por lá, não. Agora, por outro lado, a partir do momento em que você se muda para os Estados Unidos, se torna um residente fiscal de lá, todas essas vantagens, elas param de existir. Você começa a ser tributado como um cidadão americano, e aí você vai ter que pagar muito mais impostos. Então, o meu ponto aqui é que você consegue tirar todas as vantagens dos Estados Unidos empreendendo pela internet, por exemplo, acessar o mercado consumidor americano, que é um dos maiores do mundo, ganhar em moeda forte, pagar menos impostos. Enquanto que, se você resolver empreender de forma presencial por lá, aí você não consegue tirar todas essas vantagens. Ao menos a vantagem tributária, essa daí você vai precisar abrir mão. E um ponto de observação aqui é que não é porque os Estados Unidos têm um certo sigilo fiscal e não costumam reportar as informações que você não precisa reportá-las aqui no Brasil. Muito contrário, se você é residente fiscal aqui no Brasil, você continua obrigado a fazer isso. E em todo caso, a principal vantagem de lá mesmo é que, ainda que você tenha que reportar as coisas aqui, mesmo assim você vai estar com uma carga tributária muito mais baixa. E essa diferença no tratamento tributário entre quem mora no Brasil e empreende nos Estados Unidos e quem empreende nos Estados Unidos, mas mora lá também, se dá pelo simples fato de que, quando você não mora nos Estados Unidos,
eles vão te tratar como um não residente e aí eles só vão querer tributar aquilo que é considerado fonte de renda americana. E para que os teus serviços sejam considerados fonte de renda americana, o que importa é o lugar onde você está prestando. Então, se você está prestando de forma remota aqui do Brasil e você é brasileiro, aí eles não vão ser considerados fonte de renda americana, não. Agora, a partir do momento em que você se muda para os Estados Unidos, aí eles passam a te tributar não apenas a fonte de renda americana, mas pelo regime de fonte de renda mundial. Ou seja, eles vão estar de olho em tudo que você ganha. E aí não importa mais aonde você está prestando, quem é o seu público consumidor, você sempre vai ser tributado. E não custa lembrar que o Estado americano ele é muito mais rígido do que o Estado brasileiro na hora de aplicar as suas multas e também na hora de fazer as suas fiscalizações. Isso aí não é só no quesito tributação, não. É no quesito qualquer coisa. Por lá, se você faz alguma coisa fora da linha, você vai ser punido. E vai ser punido mesmo, e não é barato. Vamos fazer uma analogia então com o caso de um trânsito. Se você está aqui no Brasil e você vê uma placa de pare na rua de madrugada e você vê que não está passando nenhum carro, eu sei que você vai furar essa placa e não vai respeitar os 3 segundos parados. E fazendo isso aqui no Brasil, é pouco provável que você seja punido. Na verdade, depois da meia-noite, metade das pessoas deve até furar sinal vermelho. Agora, se você faz algo parecido a isso, dirigindo lá nos Estados Unidos, aí é diferente, aí vai surgir um policial brotar do meio do nada e vai aplicar as devidas sanções. E no quesito tributário é mais ou menos a mesma coisa. E é por isso que eu acredito que mais vale a pena você conseguir explorar o mercado americano sem precisar se mudar para lá do que você precisar ir até lá para fazer isso. Agora vamos supor que você já é um residente fiscal nos Estados Unidos, que você inclusive já até tem o Green Card, que é aquele visto permanente para poder permanecer aí na terra do tio Sam, e aí você está na dúvida se você vai aplicar ou não para se tornar aí um nacional americano, para ter a nacionalidade dos Estados Unidos. E aí, nesse caso, eu acho que não vale nem um pouco a pena. Afinal, se você já tem um Green Card, por um lado, você já perdeu todas aquelas vantagens de não ser residente fiscal há muito tempo. Você já é tributado como um americano e você já paga muito mais impostos do que caso eu, por exemplo, que moro no Brasil, resolva empreender e vender para os Estados Unidos. Esse é o preço a se pagar por se morar aí na terra do tio Sam. E se você quiser aplicar para ter a nacionalidade americana, aí o preço vai ser ainda mais alto. Porque veja, hoje para você é relativamente fácil não precisar mais pagar os impostos aí nos Estados Unidos. Basta que você pare de ser residente fiscal por aí, volte ao Brasil e aí você não deve mais satisfações ao fisco daí. Agora, quem tem a nacionalidade americana, não há possibilidade de fazer isso, porque você sabe que se você é brasileiro, você paga impostos no Brasil porque você mora no Brasil. Se você for para os Estados Unidos, você vai pagar impostos nos Estados Unidos porque você mora nos Estados Unidos. Agora, para quem é americano, o ponto é completamente diferente. Você não paga impostos porque você mora nos Estados Unidos, e sim porque você é americano. O que significa que se você se tornar americano, ainda que depois você saia daí dos Estados Unidos, retorne ao Brasil, para o resto da sua vida você vai continuar devendo satisfações para a terra do tio Sam, para o fisco dos Estados Unidos. Ou ao menos enquanto você não renunciar da nacionalidade americana e se livrar dessa dor de cabeça. Eu já falei mais um pouco sobre toda essa questão de por que os americanos estão renunciando da própria nacionalidade em um outro vídeo que eu vou deixar aqui. Mas o ponto desse vídeo é que, na minha opinião, quem tem o Green Card americano e está pensando em tirar essa nacionalidade, definitivamente não vale a pena. Agora eu entendo, cada caso é um caso, eu não entendo do que pesa na hora de você fazer essa escolha. Na verdade, a maior parte das pessoas, seja aqueles que estão pensando em se mudar para os Estados Unidos ou aqueles que já moram nos Estados Unidos e estão pensando em tirar a nacionalidade, poucos vão estar se importando para as repercussões que isso vai dar no tanto que você paga de impostos. Isso acaba passando batido. Mas não deveria não, porque a quantidade de impostos que você paga faz total diferença no seu longo prazo, no seu sucesso financeiro. Quanto menos você pagar, é claro, ter mais dinheiro no bolso para investir e empreender, maior vai ser as chances de você ter sucesso. Mas isso é só a minha opinião e fica a reflexão aí para você também. Vai que, no seu caso em específico, o simples fato de empreender nos Estados Unidos já resolva tudo para você e você não precise se mudar até lá.
Enfim, pensa um pouco sobre isso. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.